dia, senador. Em nome de quem cumprimento todos os demais componentes da mesa. Hoje, na verdade, eu estou retornando por conta de uma impossibilidade de participar da reunião de terça-feira. Então, o tema que eu vou tratar aqui é um pouco diferente dos que foram tratados pelos demais participantes. Vou retomar o tema da Zona Franca. Tá, perfeito. Agradeço a gentileza do senador em autorizar esse retorno, a gentileza da equipe do senador também em permitir. E, na verdade, eu gostaria de tratar de dois temas que não foram discutidos na semana passada, desculpa, na terça-feira passada, em relação à tributação da Zona Franca. Só para fazer uma recapitulação antes de entrar, foi elogiável bastante a postura do Senado e da Câmara dos Deputados na aprovação da Emenda Constitucional 132, no que manteve a Zona Franca. Então, apesar da extinção de diversos regimes privilegiados, regimes beneficiados e regimes diferenciados de tributação, esta Casa manteve a tributação diferenciada em relação à Zona Franca, em relação ao Simples, esses regimes favorecidos. E a questão da Zona Franca é bem conhecida, foi bastante debatida na reunião da última terça-feira, do como a Zona Franca é relevante para a região norte. Acho que pode passar o meu próximo slide. Tivemos aí um crescimento da renda per capita de Manaus, quando comparado a São Paulo, havia uma diferença de 7 vezes, que cai para ele está comigo? Você consegue passar? Tá bom, obrigado. Tá bom. Que reduz para menos de 2 vezes com a instituição da Zona Franca. A participação do Amazonas no PIB aumenta vertiginosamente com a criação da Zona Franca, de 0,3% em meados dos anos 70 para 1,6%, então um crescimento mais de que quintuplicou. E a região norte é efetivamente colocada no mapa da indústria nacional, possibilitando, por exemplo, que Manaus chegasse ao 8º PIB brasileiro. Aqui é só para dar uma contextualização da importância da Zona Franca e da necessidade de, atendendo ao artigo 92, que o projeto de lei 68 ele realmente garanta o diferencial competitivo da produção industrial na Zona Franca. O PLP ele traz muitas alterações, muitas disposições em relação a isso, mas o que eu quero ponderar é em relação aos produtos intermediários. Hoje eles representam 30% do faturamento da Zona Franca e eu acho que existem algumas melhorias a serem feitas em relação a esse tema. Eu vou pontuar. O primeiro ponto, eu acho que é o mais relevante, que é a questão dos créditos de IPI nos produtos intermediários. E aqui eu dou alguns exemplos: embalagens, concentrados, autopeças. Hoje, por força de 2 dispositivos normativos, Lei 9779 e o Decreto 1435, é assegurado crédito de IPI na aquisição de produtos isentos. Então, adquirir um produto isento, o adquirente tem direito a um crédito presumido de IPI. Só que isso é objeto de bastante contencioso tributário hoje em dia, porque há alguns entendimentos da Fazenda no sentido de que esse crédito ele deve ser estornado no caso de saídas isentas, de saídas tributadas a alíquota zero ou de não tributadas. E esse é um ponto que não veio exatamente tratado no PLP 68. Tudo bem, o PLP 68 está focado em IBS, CBS, tem algumas disposições sobre a redução de alíquotas do IPI. O PLP ele traz aquela regra de zerar o IPI para os não competidores da Zona Franca ou aqueles que tiverem alíquota de até 6,5% na TIP, mas ainda assim persiste alguma dúvida em relação ao direito à manutenção desse crédito. Por quê? Porque o PLP justamente ele não trata do aproveitamento desses créditos, então aqui tem essa preocupação da Zona Franca na aquisição desses bens e da manutenção do IPI, e eu te trago, na verdade, uma questão muito particular de 2 setores, e o setor automotivo e o setor de bebidas açucaradas. Por quê? Porque esses 2 setores serão objetos do imposto seletivo. E o texto da emenda constitucional que eu replico aqui, ela também determina que quando houver incidência do imposto seletivo, não haverá incidência cumulativa do IPI.
Então, a partir do momento que essas indústrias que serão objetos do imposto seletivo adquirem produtos que tinham a tributação do IPI, a saída dessas indústrias é não tributada pelo IPI, porque vai ser tributada pelo imposto seletivo. Então, o nosso receio é essa dúvida quanto à possibilidade de aproveitamento do crédito do IPI que veio em cima dos insumos dessas indústrias que terão bens tributados pelo imposto seletivo. Então, esse é um ponto que gera algum questionamento, que gera alguma insegurança. Existe uma alternativa, foi uma emenda apresentada pelo senador Messias, a emenda 985, que, na verdade, ela aumenta o percentual de redução do IPI, o percentual de alíquota zero do IPI, que hoje tem alíquotas de 6,5% para 8%. Esses 8%, por exemplo, abrangeriam os concentrados. Então, tendo a alíquota zerada para os concentrados, há o crédito presumido de 6% de CBS, o que resolveria essa questão. Mas, salvo isso, salvo se for acatada essa previsão, a gente não tem uma regra que garanta o crédito presumido do IPI para esses bens que serão tributados pelo seletivo. E um segundo ponto que eu trago é em relação à tomada de crédito presumido do IBS na aquisição dos insumos produzidos localmente. Qual que é o contexto aqui? O artigo 444 do PLP, ele concede crédito presumido do IBS, daí tem aquela variação de 7,5% a 13,5% a depender da origem, para as empresas da Zona Franca que adquirem bem industrializado de fora da Zona Franca. Eles entram na Zona Franca com alíquota zero. Em outro dispositivo, se estabelece que a redução a zero das operações entre indústrias da Zona Franca com crédito presumido de IBS, desde que o bem seja utilizado para incorporação na produção de bens finais. E é esse finalzinho do artigo 446 que nos preocupa. Por quê? Eu trago aqui dois exemplos de duas situações. Então, imaginemos na linha de cima, uma indústria da Zona Franca adquire um insumo industrializado de fora da Zona Franca para a produção depois de um produto final. Então, entra com a alíquota zero na Zona Franca, tem o crédito presumido de 7,5% a 13,5%, a depender da origem. Posteriormente, na operação dentro da Zona Franca, a alíquota é zero, mas você tem esse crédito presumido do artigo 446. O problema é em cadeias mais longas, que é a linha de baixo. Porque quando a gente tem uma produtora de um determinado insumo comprando de outra produtora de determinado insumo na Zona Franca, não entra naquela previsão do artigo 446 de utilização para incorporação na produção do bem final. O bem final ele só vem numa etapa posterior. Então, a nossa preocupação é isso, dessa terceira indústria produtora de insumos, não ter o crédito presumido quando compra da outra indústria produtora de insumo. E o que ela vai fazer? Vai comprar de fora da Zona Franca. Então, aí a gente acha que tem um desestímulo para o consumo interno em cadeias mais longas dentro da Zona Franca. Outros pontos relevantes foram debatidos, eu acho, na semana passada, não vou insistir nisso, aquela questão do prazo de 180 dias, o Rony falou bastante em relação a isso, e eu acho que houve uma melhoria muito boa nos créditos presumidos de IBS, né? A Câmara já trouxe uma redação melhor, que antes se presumia aquele diferença da média dos benefícios. Hoje já foi trazida uma regra que mantém o que hoje é garantido para a Zona Franca, só que reduz em 1/3. A gente queria até ter acesso a esses cálculos. Pelas contas que muitas indústrias de produtos intermediários fizeram, o ideal seria uma redução só em 4/5 para manter o diferencial competitivo atual. Então, são esses dois pontos, eu acho que não foram tão debatidos na reunião de terça-feira e que eu gostaria de trazer, inclusive, para ouvir da Fazenda, se tiver interesse em se manifestar, mas para a garantia desse diferencial competitivo da Zona Franca. Senador, agradeço novamente a gentileza. Muito obrigado.